Como prometido em vídeos anteriores, que estão numa sequência de vídeos onde eu calculo casos particulares de limite no infinito de funções racionais, nesse vídeo eu apresento um procedimento geral e rápido de como calcular limite no infinito de uma função racional, sem precisar da engenharia algébrica que é feita nesses vídeos anteriores, tá? Então, a situação é a seguinte: dados mn números naturais não nulos, A índice M, A índice M-1, pontinho, 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 A índice 1, A índice 0, M mais 1 números reais, M de mamãe, com o A índice M diferente de 0 e B índice N menos 1, pontinho, 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 B1, B0, N mais 1 números reais, N de navio, com o B índice N diferente de 0, tem-se limite com x tendendo a mais infinito dessa função racional. AMXM mais AM menos 1, XM menos 1, mais pontinho, 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 A índice 1x mais a 0. Isso aqui, como AM é diferente de 0, isso aqui é um polinômio de grau M. E embaixo, BNXN mais B índice N menos 1, XN menos 1, mais pontinho, 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 até o B1x mais B0. Então, como é que isso é o caso geral, a situação geral. Como é que eu procedo aqui? Tal qual nos casos particulares. O procedimento é o mesmo procedimento dos casos particulares. Coloca em cada termo, né, no numerador e no denominador, a potência de x de maior grau em evidência. De modo que isso fica o limite, fazer em preto para destacar a conclusão. Tá? Isso fica o quê? Perdão, deixa eu apagar direitinho. O limite com x tendendo a mais infinito de quem? Termo de maior grau em evidência no numerador, quem é? Xm. Colocar desse fator em evidência, eu começo com quem? Com A índice M, né? Mais o A índice M menos 1 sobre x, mais pontinho, pontinho, até o penúltimo. Como tem A1x, eu coloquei o xm em evidência, fica A índice 1 sobre x elevado a M menos 1, mais o último, A índice 0 sobre x elevado a M, certo? Só desfazer, multiplica, desfaz, você tem. Mesmo procedimento no denominador, que é xn em evidência, n de navio, certo? A índice, não, é B, perdão. Então eu fico com B índice n mais, B índice n menos 1 sobre x, certo? Mais B índice 1 sobre x elevado a n de navio menos 1, mais B índice 0 sobre x elevado a n. Agora morreu. Tá? Pois isso aqui é igual, isso aí é igual a quê? Ao limite, como é o caso geral, convém escrever mais um pouquinho explicando. Eu posso escrever isso aqui como sendo x elevado a m, x elevado a m de mamãe, sobre x elevado a n de navio, vezes, vamos repetir, não tem problema não, A índice M mais A índice M menos 1 sobre x, mais, pontinho, pontinho, A índice 1 sobre x elevado a m menos 1, mais A índice 0 sobre x elevado a m, dividido por quê? Por B índice n
mais B índice N menos 1 sobre X mais B índice 1. Dá mais trabalho escrever do que concluir. Mais B índice 0 sobre X elevado a N. E aí, morreu. Sabe por quê? Pelo seguinte. Porque se você analisar essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, MN são quaisquer, mas estão fixos diante do limite. Então você tem limite com x tendendo a mais infinito de quê? Vou escrever aqui. Quem é o limite dessa expressão? Repeti-la. A índice M mais A índice M menos 1 sobre x mais pontinho, pontinho, quem? A índice 1 sobre x elevado a m menos 1 mais A índice 0 sobre x elevado a n. E no denominador, B índice n mais B índice n menos 1 sobre x mais B, né, mais B índice 1 sobre x elevado a n menos 1 mais B índice 0 sobre x elevado a n. Tá? E esse limite aqui, ó, cada parcela dessa tem limite 0, ó. Os expoentes são todos positivos no denominador para x. De modo que o denominador tem limite o quê? A índice m. Enquanto o denominador, ó, cada parcela dessa tem limite 0. Bn é diferente de 0, então o limite disso aqui é Bn. O numerador tem limite AM, o denominador tem limite B índice n. Portanto, essa expressão aqui tem limite quanto? Tem limite AM sobre Bn. Então você observa, ó, o pulo aqui. Então quem é o limite dessa expressão? É A índice M sobre Bn vezes o limite dessa, que pode ser um número real. Quando é que esse limite será um número real? Será o número real, no caso, o número real 1. Quando? Quando o expoente do numerador for igual ao expoente do denominador. O m foi igual a n. Quando o m for igual a n, ou seja, quando as duas funções polinomiais tiverem o mesmo grau, o limite aqui é 1, enquanto o limite aqui dá m sobre Bn. Portanto, o limite dá AM sobre Bn. Se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, o limite, no cancelamento, o limite dá 0. Limite dá 0 essa expressão. Essa expressão tem um limite no número real, esse limite é 0, o limite dá 0. Se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, o limite aqui dá mais infinito. Então, multiplicado por limite dessa expressão, que é AM sobre Bn, dependerá do sinal. Se AM sobre Bn for positivo, o limite dá mais infinito. Se AM sobre Bn for negativo, o limite dá menos infinito. Então, diante de toda essa análise que eu fiz aí para você, esse limite ele pode ser escrito como sendo o AM sobre quem? Sobre Bn, vezes o limite com x tendendo a mais infinito de quê? Do xm sobre xn. Que eu ainda posso escrever como sendo o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Do AM x elevado a m sobre Bn x elevado a n. Claro que eu posso escrever assim. Tá certo? Ou seja, quem é uma vez, né? Vírgula. Isso aqui, uma vírgula. Uma vez que eu tenho essa expressão aqui de baixo.
uma vez que eu tenho essa expressão aqui de baixo. Portanto, o limite da função racional, ele pode ser rapidamente, no infinito, o limite da função racional no infinito pode ser rapidamente calculado transferindo o cálculo para cá, para o limite do quociente dos termos de maior grau, que é isso aqui, ó, limite de AM, x elevado a m, Bn sobre x elevado a m. Tá? Então, ponto. Ponto aqui. Assim, você aplicando logo a fórmula, tá? Assim, você terá, por exemplo, tá? Limite com x tendendo a mais infinito de quê? De 2x3 menos 3x2 mais x menos 1 sobre menos 4x3 mais x menos 2. Quem é esse limite? Limite no infinito. É o limite com x tendendo a mais infinito do quociente dos termos de maior grau, nos dois termos. Então, é o limite de 2x3 sobre quanto? Menos 4x3. E que após um cancelamento, isso é igual ao limite, com x tendendo a mais infinito de menos 1 meio. Né? Cancela x3 com x tendendo a mais infinito, e o limite da constante é a constante. Então, sai rápido, sem a necessidade da engenharia algébrica apresentada nos outros vídeos, que isso é uma situação geral. Mais um exemplo aqui. Limite e limite com x tendendo a mais infinito, tá? De 1 menos 3x3 sobre x2 mais 2x menos 1. Quem é? Aplicando o procedimento, isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De menos 3x3, já estou colocando direto, o menos na frente, ó, 3x3 sobre x2. A responsabilidade é jogada para cá, para o cálculo do limite no infinito. De modo que isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De menos 3x, certo? x3 por x2 dá x menos 3x, e o limite de menos 3x com x tendendo a mais infinito é menos infinito. Mais um, então tá vírgula aqui, e tá, e observe que essa demonstração, essa apresentação vale também quando for x tendendo a menos infinito. O procedimento é o mesmo. X tendendo a menos infinito. Meu mulambo aqui para transformar mais infinito em menos infinito. Onde é que tem mais? Aqui, ó. Vale também para menos infinito. E aqui menos infinito. E aqui paga tudo menos infinito. Uma vez que esse limite também no menos infinito também é AM sobre BN, tá? Então, esse procedimento geral, né, de transferir o cálculo do limite no infinito de uma função racional como sendo o limite no infinito da razão entre os termos de maior grau, vale para mais infinito e para menos infinito. Assim, mais um exemplo, e
limite com x tendendo a menos infinito de, tá? X2 mais 3x mais 1 sobre 1 menos 4x3, ó, 1 menos 4x3, transferência de responsabilidade, é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De x2 sobre menos 4x3, que é quanto? Que é o limite com x tendendo a menos infinito de menos 1 sobre 4x. E esse limite com x tendendo a menos infinito é zero. E é zero por valores positivos. Então tá aí. Então que fique estabelecida a fórmula, né? x2 menos 4x3 menos 1 sobre 4x, limite zero. Limite de uma função racional no infinito, ó. Limite de uma função racional no infinito, limite disso aqui, x tendendo a menos disso aqui, quem é? Ó, por todo o procedimento, isso aqui se resume a calcular o limite com x tendendo a menos infinito de AMXM sobre BNXM. Então tá aí o procedimento geral que você pode aplicar sempre. Mas se ele aplica-se a limite no infinito de uma função racional. Deixe seu comentário positivo ou negativo, seu like ou seu dislike. Assine o canal e eu agradeço e acione o sininho de notificação.